Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta videoaula, nós vamos finalizar a oficina de geometria sobre semelhança de triângulos. Nós já construímos, na primeira parte desta oficina, triângulos entre retas paralelas. Nós vamos agora dar continuidade a esta oficina. Vamos lá! No início desta oficina, na parte 1, você fez duas construções de triângulos entre paralelas. Faça uma cópia, na outra folha branca que você desenhou, das informações do triângulo menor. Basta copiar as informações do triângulo menor. Agora, recorte com muito cuidado o triângulo menor que você transcreveu, o triângulo CDE. Você pode, em seguida, desprezar o triângulo maior desta folha que você recortou. Escreva figura 1 no triângulo que você recortou. Escreva figura 2 no triângulo maior da folha que você não recortou. Posicione a figura 1 sobre a figura 2, de maneira que o ângulo A, que é congruente ao ângulo D, fiquem na mesma direção. E o ângulo C, que é congruente ao ângulo C, também fiquem na mesma direção. E o ângulo B, que é congruente ao ângulo E, também fique na mesma direção. Posicionar as figuras dessa forma, pessoal, nos ajuda a identificar os lados dos triângulos que são correspondentes. AB é correspondente a DE, AC é correspondente a DC e BC é correspondente a EC. Arraste a figura 1 de maneira que o ângulo D sobreponha perfeitamente o ângulo A da figura 2. Você vai perceber que dois lados da figura 1 se alinharam perfeitamente a dois lados da figura 2, porque os ângulos A e D são congruentes. Observe que isso também ocorrerá quando você posicionar o ângulo E sobre o ângulo B. E quando você posicionar o ângulo C sobre o ângulo C. Isso só acontece, pessoal, porque esses dois triângulos possuem ângulos correspondentes congruentes. Agora, você vai usar uma régua para medir os comprimentos dos três lados da figura 2. Escreva essas medidas no interior do triângulo. Observe que a medida do lado AB é igual a 16 centímetros e eu comecei a medir esse lado a partir do zero. Posicionei a régua no vértice a partir do zero. Gire a folha e obtenha também as medidas dos lados da figura 1 e escreva-as no interior do triângulo. Copie as medidas da figura 1 no triângulo CDE, que você recortou. Agora veja bem, pessoal, as medidas de vocês não serão iguais às minhas.
Agora, nós vamos obter as razões entre os lados correspondentes dos triângulos ABC e DEC. O lado AB é correspondente ao lado DE. Veja bem, a medida de AB é 16 e a medida de DE é 8,9. Toda razão, pessoal, é uma divisão. Na calculadora, 16 dividido por 8,9 é aproximadamente 1,79. Aproximadamente, pessoal, porque eu desprezei as casas decimais após o 9. A segunda casa decimal é 9, e 9 é um número maior que 5. Portanto, nós podemos arredondar a primeira casa 7 para cima, obtendo um valor aproximado a 1,8. Veja bem, pessoal, essa é a primeira razão que nós estamos calculando. É a razão entre o lado AB da figura 2 e o lado DE da figura 1. Procure memorizar essa razão, 1,8. Nós vamos agora calcular as outras duas razões. Então, vamos lá. O lado BC é correspondente ao lado EC. A medida de BC que eu encontrei é 17,7 e a medida de EC que eu encontrei é 9,8. Essa razão representa uma divisão de 17,7 por 9,8. Na calculadora, o resultado obtido é aproximadamente 1,80. Como a segunda casa decimal é 0 e 0 é menor que 5, eu não posso arredondar a primeira casa decimal. Portanto, essa razão é aproximadamente 1,8. Agora, nós vamos calcular a terceira razão entre o lado AC da figura 2 e o lado DC da figura 1. A medida de AC é 17,1 e a medida de DC é 9,4. Pegue uma calculadora na sua casa e faça essa divisão. 17,1 dividido por 9,4. Você vai obter também um valor aproximado a 1,8. Agora, veja bem, pessoal, olha o que aconteceu. Nós calculamos 3 razões e as 3 razões foram aproximadamente 1,8. O que isso significa? Isso indica, pessoal, que os lados correspondentes da figura 2 e da figura 1 são proporcionais. Conclusão. Nós vamos comparar os triângulos ABC e DEC. Na primeira parte desta oficina, nós chegamos à seguinte conclusão. O ângulo A é congruente ao ângulo D. O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C é congruente ao ângulo C. Já na segunda parte desta oficina, nós chegamos à seguinte conclusão. A razão entre AB e DE é igual à razão entre BC e AC, que é igual à razão entre AC e DC, e todas essas razões são aproximadamente 1,8, indicando que os lados são proporcionais. Concluímos que os triângulos ABC
e DAC são semelhantes, pois os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Agora veja bem, pessoal, essa razão 1,8, ela é chamada de razão de semelhança. Por quê? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo DAC. Essa razão 1,8 indica que a figura 2 é 1,8 maior que a figura 1. Ou seja, a figura 1 é uma redução da figura 2, ou o contrário, a figura 2 é uma ampliação da figura 1. Mas isso nós vamos estudar com mais profundidade em outro vídeo. Chegamos ao final desta videoaula, pessoal. Se necessário, assistam esse vídeo novamente. Grande abraço e até breve.